Muito bem. Nós vamos agora para o nosso terceiro momento, né, do nosso culto matutino. Esse terceiro momento ele é mais teológico, né? Ele é mais aprofundado. O primeiro momento a gente tem um momento devocional, o segundo momento a gente tem um momento mais reflexivo e agora um momento mais teológico. E acreditamos que isso seja proveitoso, né, para os temas que a gente trata. E a gente começa esse momento com o Evangelho de João. Estamos no capítulo 6, tá bom? E nesse capítulo 6, versículo 38 e 39, a Bíblia diz o seguinte, João diz o seguinte, Jesus, falando sobre Jesus, né? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Tá? Claro que Jesus está usando toda uma linguagem apropriada para a sua época, uma época muito ligada à cultura, né, apocalíptica, então tem todo um linguajar apocalíptico aqui, mas o que a gente pode apreender disso tudo, não é? Seria o seguinte: primeiro, deixou ser Deus. Ele veio ao mundo, deixou o ser Deus. Não veio por vir, não veio porque tinha que vir ou qualquer uma coisa dessa, né? Mas com um propósito, há um projeto para que ele viesse. Já estava no mundo antes, amando todos, né? Porém não encarnado. Ele já estava no mundo, já estava, porque ele era Deus. Era e é, né? Deus. Então ele já estava no mundo. Mas para estar mesmo entre os homens, ele encarnou-se. E havia um propósito nisso. Outro aspecto a ser lembrado é não para fazer a sua vontade, né? A gente não tem a ideia de que Deus pode todas as coisas, né? Agora a gente pode lembrar também o seguinte: isso aqui é perfeito, essa palavra de Jesus. Ele não faz tudo o que poderia querer. Nem como Jesus, nem como Deus, né? Por exemplo, nada que fira a sua essência e os seus atributos. Nada que fira a sua justiça, Deus não faz. Deus não faz nada que fira a sua santidade. Deus não faz nada que fira o seu amor. Então ele não pode fazer todas as coisas. Entendeu? Claro, a priori, não é? Em tese, sim, porque ele é todo poderoso. Mas ele não pode fazer aquilo que fira a sua essência e os seus atributos. Ele não pode. Ele não conseguiria, né? Porque feriria aquilo que ele é, né? Principalmente o seu amor. Ele não pode fazer nada que seja fora da sua graça. Ele pode? Claro que pode, mas ele não faz. Então eu não vim fazer a minha vontade. Tudo que Jesus fez no mundo estava programado na sua graça. Entendeu? Então quando ele diz, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para atender um projeto, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Não é? Deixa eu ver aqui se eu coloquei aqui. Alcançar, abençoar, atrair e salvar pessoas. Mas, então ele não veio fazer a vontade dele, mas atender o plano da graça. Esta é a grande vontade de Deus. Qual é a grande vontade de Deus? Salvar o maior número possível de pessoas. Tá bom? Então ele não veio fazer a vontade dele. Ele veio atender a um plano, a um projeto, a um propósito, a graça de Deus. É isso que ele está dizendo. Eu não vim fazer a minha vontade, tá bom? Eu não vim fazer minha vontade. Eu vim aqui para atender ao que Deus determinou que eu fizesse neste mundo, na convivência com vocês. Muito bem.
Sobre Deus Filho, aí tem a ver com a declaração doutrinária, né, que nós estamos analisando. Então, aqui tem, falando sobre Jesus, diz assim: ele identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo e expiando a culpa de nossos pecados, conquanto ele mesmo não tivesse pecado. Tá bom? Então, essa é a declaração doutrinária, né, sobre Jesus no mundo. Aqui tem assim: humilhou-se a si mesmo, né, deixou ser Deus e tornou-se homem. Isso é humilhar-se, embora ele fizesse isso com muito amor e com muito prazer, por causa do amor, né, para conosco. Por um plano melhor, ele fez isso, porque salvaria o maior número possível de pessoas. Ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Outra coisa que marca a vinda dele, né, é a morte vicária. Veja só o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. A Bíblia diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu estou escrevendo essas coisas, é João falando. Eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não tenham prazer no pecado, né? Fujam dele. Mas se alguém pecar, lembre-se, temos um advogado com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado. Agora veja o que é que ele fez. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele assumiu os nossos pecados, ele nos substituiu naquilo que nós fizemos de pecado contra Deus, né? Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente, presta atenção nisso, queridos, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo todo. Isso tem a ver com as pessoas que vieram antes dele, as pessoas que nasceram e passaram pelo novo nascimento antes do judaísmo, as pessoas que se converteram durante o judaísmo, porque tem muitos do judaísmo que não serão salvos, não foram salvos. Até a prepotência impediu muito isso, né? E também todos que se converteriam, passariam pelo novo nascimento durante o cristianismo, porque tem muito cristão que também não é salvo, apesar de ser cristão. O número do joio é maior do que o número dos salvos, do trigo. E também isso inclui, esse perdão de pecados dele, inclui as pessoas que vieram depois dele e não são do cristianismo. Lembra que ele disse que ele tem gente fora do cristianismo e que é dele? Ele também morreu por essas pessoas. Tá bom? Ok? Não tinha pecados, né? Como homem e como Deus. Como Deus, claro, ele não tinha pecados, né? E como homem, ele não pecou. Tá bom? Não pecou. Foi tentado, né? Tinha tudo para fazer isso, mas ele não pecou. Ele cumpriu perfeitamente tudo aquilo que Deus, né, esperava, né? Porque ele era o próprio Deus, não esqueçamos disso. Esperava que ele cumprisse na sua função neste mundo. Tá bom? Vamos ver aqui sobre a história bíblica, né? Nós estamos no primeiro momento da história bíblica. E aqui, olha, só para chamar a atenção, aqui tem revelação progressiva. O que é revelação progressiva? Revelação progressiva é o seguinte: Deus, desde Adão, queria revelar ao homem, digamos, 5% sobre ele, sobre o seu amor. 5%. Por que não mais? Porque o homem não entenderia. Tá? O homem teria limites. Então, desde Adão, Deus está se revelando 5% dele.
Aí se revelou, muita gente entendeu totalmente coisas, né? Cada um entendeu uma coisa diferente dentro do mundo, haviam outras religiões de Deus fora do judaísmo. Moisés entendeu, digamos que 1% dos 5% que Deus se manifestava. Então, desses 5, Moisés entendeu 1%. Aí veio, no desenrolar do tempo, veio Davi, 500 anos depois. Aí Davi entendeu, agora, né, junto com o de Moisés, Davi entendeu 2%. Aí veio Isaías, entendeu 3%. Aí veio Esdras, 400, 500 anos antes de Cristo, e entendeu 4%. Aí veio Cristo e revelou os 5%. Então, esse desenvolvimento é chamado de revelação progressiva. Deus revelou a mesma coisa o tempo todo. O homem é que foi, não é, crescendo no entendimento dessa revelação. Tá bom? Outra coisa aqui, olha, então tem a fase 1, que é um fraco enoteísmo. O que é enoteísmo? É quando o povo de Israel, né, dentro desse crescer, o povo entendia que Deus era o Todo-Poderoso, mas haviam outros deuses, né, existentes na face da terra. Tá? Eles acreditavam que haviam outros deuses. Na teologia hebraica, Deus é o único, todo-poderoso Criador, mas há outros deuses poderosos no universo. Tá? Esse era o entendimento do povo hebreu nessa fase, tá? Nesse primeiro momento do desenvolvimento da revelação progressiva. O que mais que tem aqui? Para Moisés, Deus se arrepende de algo que fez, como diz lá em Gênesis 6:6. Então Moisés ainda entendia que Deus se arrependia. Deus se arrependeu de ter criado o homem, né? Então essa é uma primeira fase, né, nesse desenvolvimento teológico. Aqui tem, olha, nessa sequência, eu vou descobrir um jeito de colocar isso no Facebook para que as pessoas possam vir, né, aqui nesse site e possam conhecer melhor cada um desses conteúdos que nós estamos conversando, tá? Eu vou ver o que é que eu posso fazer nesse sentido. Então aqui está falando, o que mais? Nessa sequência aqui, ó, está falando, lembrando os vários aspectos a respeito dos livros bíblicos, tá? É só uma ajuda para que a gente, por exemplo, aqui embaixo está aqui, ó, Gênesis. Então foi o quê? O título é Gênesis, foi escrito por Moisés, para quem? Foi escrito para Israel, né? O estilo é um estilo histórico, ele conta uma história. Aqui tem escritura, né? Aliás, cânon. Quando é que foi reconhecido? 1440 a.C., mais ou menos, reconhecido como sendo escritura. Aqui tem, faz parte das escrituras, ela é chamada de lei, tá? Aqui, cadê? Objetivo, explicar as origens. Então, Moisés escreve explicando as origens do mundo, do povo de Israel, de outros povos e assim por diante. E o que tem aqui mais? O contexto histórico. O que acontecia naquela época? A saída de Israel lá do Egito. Tá? Então, é só para ajudar a compreender cada livro histórico. Até 2100, a criação do universo, o dilúvio, Torre de Babel, etc. Até o ano 2000, no mundo, o Império Sumério estava dominando o mundo, né? O Império Acadiano também, depois do Sumério. 2100, Abraão, Isaac, 2050, Jacó, 2000 e José, né? O filho de Jacó, em 1900.
Tá? É uma sequenciazinha para ver o momento histórico de cada um deles. 1870 a.C., israelitas são escravizados no Egito por 430 anos. 1800, no mundo, o Império Babilônico I estava dominando, né, grande parte do mundo. 1500, Moisés é chamado por Deus para tirar o povo do Egito. 1450 a.C., Moisés inicia o êxodo com o povo pelo deserto e dura 40 anos. E aí vem, então, a informação sobre o livro de Gênesis, né, que a gente já mencionou antes, tá bom? Aqui, esse primeiro momento, a gente destaca hoje a respeito do histórico da Bíblia, tá? Vamos para as nossas perguntas, né? Antes desse final, vamos então ver aqui as perguntas que nós temos aqui para hoje. Deixa eu ver se alguém colocou aqui alguma pergunta. Não. Então, vamos aqui para as perguntas que eu já tenho. Então, vamos ver aqui. Nós temos uma primeira pergunta aqui sobre Bíblia, tá? A pergunta faz o seguinte: quem é a palavra de Deus? A Bíblia, né? Os livros ou Jesus? Quem é a palavra de Deus? Bom, a resposta que eu tenho aqui, uma resposta curta, rápida, mas que a gente tem uma ideia, é a seguinte: a expressão palavra de Deus equivale à sua revelação, a revelação de Deus, né? A revelação de Deus à humanidade, que ele ama muito. Assim, Jesus é a palavra de Deus, tá bom? Jesus é a palavra de Deus em sua inteireza. E a Bíblia só pode ser entendida como palavra de Deus no que for coerente com Jesus. Tá certo? Então, aquilo que for coerente com Jesus, com o ensino de Jesus, isso é, na Bíblia, a palavra de Deus. Então, tem lá alguma coisa que não é palavra de Deus? Sim, tem. Que coisa, pastor? Tudo aquilo que Jesus não concorda. Tá? A gente já citou muitas coisas, né? Muitas coisas. Davi diz: ó Deus, eu odeio os que te odeiam. Jesus não concorda com isso. Então, isso não é palavra de Deus. Ok? Já citamos aqui hoje Jacó, não é? Jacó se tornou o líder, né? Deus abençoou, Moisés entendeu, né? Deus abençoou o povo de Israel através do engano que Jacó promoveu com seu pai. Jesus não concorda com isso. Então, isso não é de Deus. Isso não é palavra de Deus. Palavra de Deus é aquilo que concorda com Jesus. Aquilo que casa bem com o ensino de Jesus. Aí sim é palavra de Deus. Tá bom? Ok. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta diz assim: céu é um lugar de sofrimento eterno? Desculpe, inferno é um lugar de sofrimento eterno ou é a destruição, não é? A destruição de uma pessoa. Tá bom? Claro que céu é o contrário de inferno. Tá bom? A ideia da Bíblia é colocar assim: inferno é exatamente tudo ao contrário do céu. E o céu é tudo ao contrário do inferno. Essa é a ideia, né, que a Bíblia passa. Então, veja só a resposta. Sobre inferno, precisamos entender que não é lugar físico. Tá bom? Deixa eu botar aqui, né, só para poder não perder o fio da meada. Então, sobre inferno, precisamos entender que não é um lugar físico, pois somos essencialmente espírito. A Bíblia diz que carne e sangue não herdam a vida eterna, nem a morte eterna. Tá bom? Cadê? Algumas comparações interessantes são os termos usados na Bíblia, não é, para essa situação.
A Bíblia chama, então, inferno de tormento eterno. O que é tormento eterno? A gente pode comparar com uma profunda depressão que um ser humano pode ter. Entendeu? Então, uma profunda depressão. Você pode pegar uma pessoa depressiva e colocar no lugar mais alegre do mundo e ele não vai experimentar aquela alegria. Ele está aprofundado na depressão, no tormento dele. Então, não é o lugar que faz a diferença, mas é a situação da pessoa. Você pode pegar essa pessoa e colocar onde for, ela vai estar sofrendo esse tormento eterno, tá? Então, no caso de inferno, é esse sentido. A outra palavra que a Bíblia coloca que tem a ver com inferno é quando a Bíblia diz que, Paulo falando aos Tessalonicenses, a pessoa que vai para o inferno, ela vai ser, como é que a palavra usada lá é? Ela vai ser banida da face do Senhor. Banida. Ela não vai ter mais nenhum acesso a Deus. Isso é inferno. Entendeu? Então não é lugar, mas é o estado em que a pessoa está, tá? O estado espiritual em que a pessoa se encontra, né? Ela não vai ter nenhum acesso. Ela pode estar perto de Deus, ela não vai sentir Deus, ela não vai ver Deus, ela não vai ter mais nenhum acesso a Deus. Isso é inferno. Tá bom? Muito bem. Sobre isso é sobre inferno. Agora, a terceira pergunta é sobre evangelização não é falar contra o pecado? Né? Essa é a ideia que a gente tem. Então, eu vou evangelizar, eu tenho que pregar contra o pecado. Eu tenho que falar contra o pecado. Eu tenho que apontar os pecados. Mas que autoridade eu tenho para falar? Porque eu vou falar para as pessoas dos pecados e eu sou pecador. Que autoridade eu vou ter? Então, eu não estou salvo. Então, não é isso que salva ou deixa de salvar uma pessoa. Entende? E isso tem um problema, que às vezes a gente vai ficar falando sobre pecado, a tendência da gente é ser prepotente, né? Apontar o pecado dos outros, essa coisa toda. Evangelizar não é isso. Evangelizar é, primeiro, confiar de que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Evangelizar é isso. Primeiro é confiar de que é o Espírito, não você, não eu, não a minha pregação, não o meu evangelismo, não é? Mas é o Espírito que convence as pessoas do pecado. Primeiro, é fundamental isso. Segundo, é eu ser luz e sal para essa pessoa. Ser luz e sal. Ser bênção na vida dela. Amar a pessoa. Me preocupar com ela. Querer o melhor para ela. Para a glória de Deus. Isso é evangelizar. Entendeu? O resto é só prepotência, tá bom? O resto é falta de confiança. Não, eu não confio que o Espírito vai convencer aquela pessoa, então eu vou tentar convencê-la de que ela é pecadora, igual a mim. Então, é tolice. O nosso papel, o evangelismo nosso é ser luz e sal para esse mundo, ser bênção. A Bíblia diz lá, falando da experiência de Jerusalém, não é? E eles caíam na graça do povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Tá bom? Então, isso é evangelizar. Tá? E a gente tem que estar atento a isso, porque não é mais do que isso o que Deus espera que sejamos, né, na nossa convivência com as pessoas. Tá bom? A gente fica por aqui, aí a gente vai colocar a nossa musiquinha e depois a gente vai se despedindo e torcendo e orando para que o Senhor abençoe esse dia na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Seja luz, seja sal na vida de todas elas. Tá bom? Então, Deus abençoe e que hoje seja um dia maravilhoso para tudo isso, para a glória de Deus. Até mais.